Hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor dentro de alguns minutos. E todos os irmãos sabem, essa é uma orientação dada pelo apóstolo Paulo que nós recordamos sempre que celebramos a ceia. A orientação do apóstolo Paulo que consiste em termos que nos examinar. O apóstolo Paulo diz que quando celebramos a ceia é necessário que façamos uma autoanálise e observemos como estamos diante de Deus, qual tem sido a nossa vida tanto em termos interiores, os nossos movimentos, da alma, do coração, da mente e também o modo como temos vivido em relação às pessoas aí de fora. De modo que no dia da ceia nós temos que fazer uma análise geral da nossa vida. O apóstolo Paulo diz que isso deve ser feito para que nós não caíamos no erro terrível de participar da ceia de modo indevido. O apóstolo Paulo diz que isso é perigoso, que participar da ceia de modo indevido com pecado não confessado no coração, isso pode nos trazer problemas terríveis, tanto físicos como espirituais. Eu gostaria de, antes de celebrarmos a ceia do Senhor, olhar para o texto de Tiago 4, de 1 a 10, e ao longo da observação da análise desse texto, eu vou destacar 3 pecados que devemos considerar, se existem na nossa vida, e temos que abandonar esses pecados antes de participarmos da ceia. Então, enquanto estivermos lendo o texto e estudando o texto, nós vamos analisar a nossa vida. Será já a ceia. Já estaremos nos preparando para a ceia, e vamos comparar a nossa vida com o padrão estabelecido na Sagrada Escritura. Vamos avaliar o nosso coração e a nossa vida. Vamos ver se nós temos alguns desses 3 pecados, ou um deles, ou os 3, na nossa vida. Nós vamos nos arrepender deles, e nós vamos confessá-los. E dessa forma, nós vamos participar da ceia do Senhor de modo digno, conforme a Escritura ensina. Diz assim a Sagrada Escritura, em Tiago 4, de 1 a 10. Diz assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é a inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes, mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que tenham a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamente e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. O texto que está diante de nós apresenta, basicamente, 3 pecados, e nós vamos observá-los agora, muito brevemente, antes de participarmos da ceia. O primeiro pecado que é mencionado no texto são os maus desejos. Observe o texto. Com atenção, nós podemos observar, nós podemos ver a menção direta desse pecado logo aí no começo do texto. Observe com atenção a leitura. O texto diz: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês. Notem, Tiago está escrevendo para um grupo eclesiástico. Ele escreve para uma igreja, e ele diz que essa igreja é uma igreja marcada por guerras, contendas. É muito possível, evidentemente. Claro que guerras numa igreja, evidentemente o apóstolo Paulo está falando. Tiago não está falando aqui sobre guerras no sentido comum do termo, conflitos bélicos entre nações, entre cidades. Enfim, nada disso. O escritor Tiago tem em mente intrigas, contendas, muito certamente considerando todo o contexto da carta de Tiago, ele tem em mente contendas verbais, guerras verbais, intrigas verbais, que muitas vezes poderiam chegar, como o próprio texto parece sugerir, poderiam chegar muitas vezes, talvez tenham até chegado a isso, a agressões violentas, agressões físicas dentro da própria igreja. Ele usa essa linguagem pesada. Guerras e contendas que há entre vocês. Parece que a comunidade, para quem Tiago escreve, era uma comunidade que tinha problemas de intrigas. E essas intrigas eram marcadas. Eram intrigas que se expressavam através do uso da língua. Tiago fala muito sobre a língua, o mau uso da língua, o perigo da língua. Então é bem possível que essas
Guerras e contendas de que ele fala aqui, presentes numa igreja, eram problemas de brigas, de contendas, de guerras verbais. Uma igreja pode ter isso. Uma igreja pode ter maledicência. Uma igreja pode ter crentes que falam mal uns dos outros. Uma igreja pode ter crentes que se ofendem mutuamente. Uma igreja pode ter pessoas marcadas por relacionamentos cheios de rancor, de aspereza no modo de usar a língua, da falta de docilidade, da falta de fino trato na hora de se relacionar com alguém. Há pessoas que são assim. Há pessoas que têm esse pecado, o pecado de ferir com a língua. As pessoas de ofender, de viver em pé de guerra, sempre brigando, sempre tendo contendas verbais. E certamente Tiago tem em mente esse tipo de quadro aqui no primeiro versículo do capítulo 4. E ele diz: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Ele diz de onde vem? Ele responde à pergunta: não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Tiago está dizendo que antes de haver a guerra das palavras, existe uma outra guerra. Existe uma guerra dentro da pessoa. E essa guerra dentro da pessoa é uma guerra de paixões e de desejos maus querendo dominar a pessoa. Tiago menciona um quadro triste de pessoas que têm desejos malignos do coração, e esses desejos malignos em seu coração se manifestam. Eles não ficam lá dentro. Aquela guerra dentro da pessoa desses desejos malignos querendo dominá-la. Aquela guerra contínua, aquela guerra atroz dentro do indivíduo. Aquela guerra dos desejos querendo caracterizar aquele indivíduo. Cedo ou tarde aquilo vem para fora. Se manifesta no mundo real, externo ao indivíduo. E como se manifesta? Através das brigas, através de contendas, através de palavras que ferem, através de ofensas, através de palavras que não edificam. Tudo isso, essas guerras exteriores, são resultados desta guerra interior, dos desejos maus querendo dominar o indivíduo. E vejam, nós podemos ver no versículo 2 alguns exemplos desses desejos maus que existem dentro das pessoas. Vocês cobiçam coisas. A cobiça, o desejo de ter o que é do outro, o furto através dos olhos. O texto continua. Matam e invejam. Tiago usa uma linguagem pesada. Aqui, será que tinha havido algum assassinato dentro da igreja? Nós não sabemos se isso tinha chegado a acontecer. É provável que não. Mas nós, quando olhamos o capítulo 5 de Tiago, nós vemos que Tiago escreve aos ricos da igreja. E os ricos tinham empregados pobres, e eles retinham o salário dos empregados pobres, e não pagavam, retinham com fraude o salário dos empregados pobres, e não pagavam os seus empregados. E por causa disso Tiago diz: vocês estão matando o pobre. Quando vocês retêm o salário dele, vocês estão retendo a vida deles. Vocês não estão permitindo que eles vivam, que eles comam, que eles tenham o necessário para a sua vida. Vocês estão matando pessoas. De modo que Tiago mostra que a cobiça, o desejo de ter mais e mais, tudo isso leva a agressões, a injustiças, a fazer o mal ao outro. E ele continua dizendo: vocês invejam, mas não conseguem obter o que desejam. A inveja, outro sentimento ruim dentro da pessoa, outro desejo maligno, o mal-estar com o bem do outro, o não se sentir bem com o bem do outro, o incomodar-se com o bem do outro, a inveja. E ele diz: vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. O que Tiago faz é pintar um quadro em que as pessoas são movidas por seus desejos malignos. São pessoas invejosas, são pessoas que têm desejos perversos. A palavra que o apóstolo Tiago usa aqui é uma palavra para desejos, é uma palavra que deu origem ao nosso termo hedonismo. De modo que certamente Tiago tem em mente também os desejos dessas pessoas na área moral, na área sexual. Eram pessoas que eram marcadas pela cobiça nessa área também, não somente na área de bens materiais, mas na área sexual também. E essas pessoas eram dominadas por tudo isso. Havia uma guerra dentro delas. Elas eram cobiçosas. Elas eram invejosas. Elas eram pessoas que queriam ganhar e pediam a Deus para ter coisas para gastar em seus prazeres. Elas buscavam apenas isso. As suas orações não eram orações de verdade, eram expressões do seu coração perverso. Não eram orações santas das quais Deus se agradava, não. Eram manifestações de um coração egoísta, mau, cheio de prazeres perversos e, na verdade, uma expressão da busca pela satisfação desses mesmos prazeres, desejos
malignos. E todos esses desejos malignos se manifestavam num relacionamento delicoso com as pessoas ao seu redor. Sempre que nós temos sujeiras dentro de nós, sempre que paixões infames, desejos maliciosos, perversos dominam nosso coração, nós nos tornamos pessoas amargas e agressivas. João Crisóstomo, grande pregador de Constantinopla no período da Igreja Antiga, escreveu um sermão chamado Sermão contra os Espetáculos. Ele escreveu esse sermão por ocasião de uma festa pagã, da qual participaram alguns membros da sua igreja na capital do Império Bizantino. E ele, da sua casa, ele ouvia os gritos dos membros da sua igreja no meio da festa. E cada grito que ele ouvia dos membros da sua igreja no meio da festa era como uma punhalada no seu coração de pastora. E ele sofria ao ver que membros da sua igreja estavam sendo movidos e se deixando levar pelas paixões, pelos desejos malignos do seu coração, do seu interior. E João Crisóstomo disse o seguinte no seu sermão: vocês, quando participam de uma festa como essa, vocês levam para dentro de suas casas a imagem de uma prostituta, da prostituta que vocês viram na festa, da prostituta que vocês viram no teatro, e vocês levam essa prostituta para dentro de casa, mas vocês não levam essa prostituta fisicamente, antes fosse porque se vocês levassem essa prostituta fisicamente para casa, a esposa de vocês a expulsaria. Mas vocês levam essa prostituta de uma forma muito mais perigosa. Vocês levam essa prostituta para casa dentro da sua mente, e ela fica com vocês em casa. E sabem o que acontece com vocês em casa com essa prostituta dentro da sua mente? A esposa de vocês se torna irritante. Os filhos de vocês se tornam irritantes. O trabalho de vocês se torna irritante. E vocês se tornam pessoas amargas e agressivas. Tudo por quê? Porque no coração de vocês há sujeira, na mente de vocês há impureza, há um desejo maligno vivo lá dentro, e isso afeta todos os relacionamentos de vocês. Vocês passam a viver em guerras, em intrigas, em ofensas, porque há maldade, malícia, sujeira, pecado dentro no coração de vocês. Dentro de vocês há uma guerra, e vocês não podem mantê-la dentro de vocês. Vocês expressam essa guerra nos relacionamentos que vocês travam com as pessoas que os rodeiam. Nós temos que abandonar os desejos malignos. Hoje vamos celebrar a ceia do Senhor. Há desejos malignos em nós? Nós temos que avaliar o nosso coração. Senhor, som do meu coração. Há desejos malignos em mim. Há impurezas em meu coração. Há impurezas em minha mente. Eu tenho tido inveja. Tenho tido mágoas. Tenho tido pensamentos indecorosos. Tenho nutrido no meu coração anseios imorais. Essas coisas têm existido dentro de mim. Senhor, me perdoa-me, lava-me. Ajuda a abandonar isso. Eu quero participar da ceia de modo digno, com pureza no meu coração. Mas Tiago menciona um outro pecado bem conectado com este. E o segundo pecado que Tiago menciona vem agora. É o amor ao mundo. Esse é o segundo pecado, extremamente ligado com o primeiro pecado. Mas ele descreve esse pecado de forma separada. E ele diz, no versículo 4, adúlteros. É muito interessante o modo como Tiago se refere àqueles crentes a quem ele escreve. Algumas traduções abrandam o significado do termo usado por Tiago e usam a palavra infiéis. A minha versão usa a palavra adúlteros, assim como outras versões trazem essa palavra também. Na verdade, a tradução correta seria adúlteras. Adúlteras, no feminino plural. E aí vem a pergunta, será que Tiago estava escrevendo só para as mulheres? Claro que não. Tiago está escrevendo para a igreja toda. Por que então ele usa a expressão adúlteras? Tiago é um homem que tem a sua mente profundamente mergulhada nos ensinos do Antigo Testamento. Nós encontramos na carta de Tiago todo um reflexo muito forte da presença dos escritos veterotestamentários na mente do escritor. Esses escritos presentes na mente do escritor se refletem no texto que ele produz. E no Antigo Testamento existia uma figura muito comum que ilustrava o relacionamento de Deus com Israel. Deus era o marido e Israel era a esposa, e sempre que Israel seguia outros ídolos, seguia os ídolos e outros deuses, Israel era chamado de mulher adúltera. Sempre que o povo de Deus seguia noutra direção, sempre que o povo de Deus virava as costas para Deus e seguia após outras doutrinas, outros deuses, outras práticas, Israel era chamado de mulher adúltera, de esposa infiel. Tiago tem isso em mente aqui.
Quando ele usa essa expressão, ele está dizendo vocês são o povo de Deus, mas vocês são como mulheres adúlteras. Vocês são esposas de Deus. Ele é o marido. Vocês, igreja, são a esposa. E vocês como esposas individualmente, têm sido adúlteras. Por quê? Porque Tiago diz que os irmãos daquela igreja eram como mulheres infiéis aos seus maridos. Ele explica por quê. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é a inimizade com Deus? Vejam o que ele está dizendo. Aqui, os crentes da igreja para quem Tiago escreve, eram crentes que flertavam com o mundo. O amor deles era um amor dividido. O coração deles era um coração dividido. Eles diziam que amavam a Deus, mas eles achavam o mundo tão atraente. Eles achavam o mundo tão bonito. E eles gostavam tanto de vez em quando, flertar com o mundo, dar as mãos para o mundo, abraçar o mundo, beijar o mundo. Isso era tão bom para eles, de modo que eles ficavam divididos. Somos o povo de Deus. Nós nos casamos com Deus. Entramos numa aliança com Deus, através do sangue da cruz. Mas o mundo é tão bonito. O mundo é um amante tão doce. O mundo é um amante tão atraente. Nós podemos sim manter o nosso relacionamento com Deus. Podemos continuar a nos reunir. Podemos continuar a ir à igreja. Podemos continuar a prestar os nossos atos cerimoniais cultuais constantemente de adoração. Nós podemos continuar cantando os nossos hinos. Nós podemos continuar andando com a nossa Bíblia, dando as nossas ofertas e participando de tudo, e ao mesmo tempo nós podemos abraçar certos padrões, certas condutas, certos valores, certos comportamentos que o mundo nos ensina. Nós podemos correr atrás de certas coisas que o mundo oferece, de certos prazeres que o mundo oferece. E dessa forma nós podemos estar casados com Deus, mas termos um mundo como nosso amante. Tiago diz isso é impossível. É impossível fazer isso. Ele diz que não há meio termo. Tiago diz que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. E ele prossegue nessa figura, que recorda o casamento quando ele diz, ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito, aqui o Espírito Santo, que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes. Vejam, o nosso esposo, Deus, que habita em nós, a quem pertencemos, não quer que o nosso amor seja dividido. Deus quer o nosso coração total. Deus quer 100% do meu amor. Ele não quer 90%. Ele não quer 99%. Ele quer o meu amor integral. É muito simples você entender isso. Você que é casado ou você que tem um namorado ou uma noiva pode entender isso. O que você diria? O que você pensaria se a sua esposa dissesse a você, meu querido, eu te amo, mas eu amo também fulano? Qual seria o seu sentimento? Querida, você é a mulher principal da minha vida, mas não é a única. Eu amo muito você, mas existe um espaço no meu coração para fulana. Eu a amo também. O que você diria? Eu entendo. Você, querido. Eu sou compreensiva. Ou então, você diria para sua esposa, eu entendo o seu dilema. Realmente, é difícil, mas eu vou estar ao seu lado. Não, existe nesse tipo de amor o desejo de exclusividade. No amor de casamento, no amor pactual de casamento não há espaço para uma terceira pessoa. No amor filial, no amor entre amigos ali, nós podemos tolerar essa divisão. Mas no amor pactual do casamento isso não existe. Eu quero o amor integral da minha esposa. Eu não quero 99%. Eu quero 100%. E a minha esposa quer 100% do meu coração. Ela quer 100% do meu amor. Ela não quer 99,9%. Ela quer tudo. Ela não se contenta com menos do que tudo. E Deus é assim. Deus quer o seu coração inteiro. Ele não se contenta com menos do que a totalidade. E se o seu coração não é totalmente de Deus, se você ainda ama o mundo, você tem na sua vida esse pecado, do qual Tiago fala e do qual você deve se arrepender. Senhor Deus, eu tenho agido como um adúltero, como uma adúltera. Eu tenho amado o mundo. O mundo exerce sobre mim um encanto muito grande. As propostas, os apelos, os convites, tudo no mundo me encanta muito. Ó Deus, perdoa-me, livra-me disso. Eu quero ser fiel ao Senhor e quero que meu coração seja seu e só seu e de mais ninguém. Esse é o segundo pecado que é mencionado aqui por Tiago. O primeiro pecado são os desejos maliciosos no íntimo. O segundo pecado, o amor ao mundo. E agora, finalmente, nós temos o terceiro pecado. O terceiro pecado é o orgulho diante de Deus.
Eu não sabia como simbolizar o orgulho e coloquei um pavão. Pavão me parece um bicho muito orgulhoso. Lembra muito isso. Isso é um pavão feito de pedrinhas. Não sei direito o que é isso, mas é para simbolizar aí a soberba. Soberba. Quando eu era pequeno, tinha um livrinho que se chamava O Coração de Carlos, né? Você lembra desse livrinho? Tinha o pavão, né? E no coração de Carlos tinha vários pecados e tinha lá no meio, tinha um diabo no meio. Era até um diabo feio, com pé de cabrito, com rabo pontudo. Uma coisa horrível, e eu me lembro daquele livrinho, eu olhava para aquele livrinho, e eu ficava desesperado, eu não quero ter esse coração de jeito nenhum, era um coração feio demais mesmo. E tinha vários bichos naquele coração, vários bichos que representavam os diversos pecados, e um dos bichos que eu me lembro que estava lá e que representava a soberba, o orgulho, era o pavão. E aí então, quando Jesus vinha naquele coração, todos os bichos saíam correndo. O pavão com o rabinho fechado corria. E o diabo também com o seu rabinho, saia correndo. Enfim, não ficava nenhum bicho mais lá. Isso me gravou muito na minha mente a figura do pavão associada à soberba, ao orgulho. Nós temos aqui nesse texto a menção desse pecado também, o orgulho. Mas o orgulho de que trata o texto é um orgulho diferente. Vejam, eu estou falando aqui. O texto está falando aqui de um orgulho diante de Deus. Como é esse orgulho diante de Deus? O orgulho diante de Deus consiste em não reconhecer em si os próprios pecados. Tiago diz, vocês devem se humilhar diante de Deus. Por que ele diz isso? Porque aqueles homens não estavam reconhecendo que dentro do coração deles havia aqueles pecados anteriores que foram mencionados. Os desejos maliciosos, o amor ao mundo. Ora, se eles não conseguiam reconhecer a existência desses males no seu coração, se eles eram orgulhosos, ao ponto de não poderem enxergar a sua própria maldade, se eles eram orgulhosos ao ponto de terem um conceito elevado de si, apesar de viverem dessa forma, eles precisavam aprender isso. Eles tinham que se livrar do orgulho diante de Deus. E nós temos que aprender também a nos livrar do nosso orgulho diante de Deus. Vejam que o texto diz, o texto fala o seguinte, mas ele nos concede graça maior. Ou seja, Deus pode fazer com que nós nos livremos desses pecados mencionados, do amor ao mundo, das intrigas decorrentes de paixões malignas no interior. Deus pode nos conceder a graça de vencermos isso, mas como isso pode acontecer? Eu tenho que me livrar de um outro pecado. Eu tenho que me livrar do orgulho diante de Deus. Vejam, por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Como eu posso obter a graça de Deus de me livrar dos pecados que ele mencionou anteriormente? A malícia no íntimo, o amor ao mundo. Como eu posso me livrar disso? Me livrando de um outro pecado, me livrando do orgulho diante de Deus, e me humilhando diante dele. Eu tenho que aprender a me humilhar diante de Deus. Eu tenho que me livrar do meu orgulho espiritual e reconhecer os meus pecados diante dele e me apresentar diante dele humildemente, me submeter a ele e clamar pelo seu perdão. Tiago vai explicar como isso deve ser feito no versículo 7. Ele fala, portanto, submetam-se a Deus, façam o que ele manda, parem de flertar com o mundo, parem de acalentar no coração de vocês desejos malignos que trazem contendas. Abandonem essas coisas. Submetam-se a Deus, e mais, resistam ao diabo, porque se vocês não se submeterem a Deus, vocês estarão se submetendo ao diabo e resistindo a Deus. Farão o oposto. Quem não se submete a Deus se submete ao diabo e resiste a Deus. Mas vocês devem fazer o contrário. Vocês devem se humilhar diante de Deus e se submeterem a Ele, obedecê-lo, e dessa forma estarão resistindo ao diabo. E sabe o que vai acontecer? Ele fugirá de vocês. Quando vocês resistirem ao diabo, dizendo não às suas propostas, não ao modelo de vida que ele ensina, não às paixões que ele incute no seu coração, não aos desejos do mundo que estão aí fora, que ele inspira nesse mesmo mundo. Quando vocês disserem isso, o diabo fugirá de vocês. Hoje em dia tem muitas fórmulas de fazer com que o diabo fuja. Inventaram um monte. Uma delas é dizer estar amarrado. Dizem por aí que você pode ter um domínio muito grande sobre o diabo se você disser essa expressão, está amarrado. Se você disser isso, então você vitória sobre o diabo. Isso é uma grande tolice, uma grande superstição. Isso não existe. É uma péssima compreensão
do texto de Mateus que fala sobre amarrar o valente. O Senhor Jesus ilustra o seu ministério terreno de neutralizar o poder do maligno, com a figura de amarrar o homem forte. E alguns intérpretes, de péssima qualidade, entenderam que nós temos que ficar amarrando o diabo para lá e para cá, dizendo o tempo todo que está amarrado. É uma péssima compreensão do texto, realmente a expressão da mais profunda ignorância. Mas o fato é que a forma como a Bíblia ensina o crente a vencer o diabo é simplesmente se submeter a Deus. Quando eu me submeto a Deus, quando eu obedeço a Deus, automaticamente isso implica em dizer não a Satanás. O texto diz que se eu dizer não a Satanás, ele fugirá de mim, ele se afastará de mim, e eu terei vitória sobre as suas sugestões e sobre o seu domínio sobre a minha vida. Tiago João diz diante de Deus: humilhem-se diante de Deus, reconheçam os seus pecados e submetam-se a Deus e automaticamente Satanás será resistido e fugirá de vocês. Ele diz no versículo 8, ele usa um outro verbo aqui, há vários verbos interessantes aqui, ele usa agora o verbo aproximar-se, aproximem-se de Deus. Não sejam orgulhosos. Não se mantenham longe dele, mas aproximem-se dele humildemente. Essa aproximação tem que propósito? O propósito de reatar a comunhão com ele, de reatar a amizade exclusiva com ele. Não sejam amigos do mundo. Se vocês serem amigos do mundo, serão inimigos de Deus. Não sejam inimigos de Deus. Voltem, aproximem-se de Deus. Reatem os seus laços de amizade com ele. E o texto fala ele se aproximará de vocês. Isso evoca a figura do filho pródigo. A Bíblia diz que o filho pródigo deu o filho ao longe, voltando para casa. A Bíblia fala que aquele homem, aquele velho, correu na direção do filho. É a figura bem em cima da Sagrada Escritura. O pai corre na direção do filho. O filho se aproxima do pai. O pai não fica parado esperando. O pai vai na direção do filho, mostrando a sua disposição em reavê-lo, em tê-lo perto de si. É o que o texto está dizendo aqui. Se vocês se aproximarem de Deus, o Senhor Deus se levantará, e se dirigirá a vocês e abrirá os seus braços e os acolherá e os receberá, e vocês terão boa acolhida nos seus braços, proteção de amizade, de paz com Deus, se vocês se humilharem e voltarem. O texto continua. O texto fala: pecadores, limpem as mãos, e vocês que tenham a mente dividida, é a pessoa que ama duas coisas. Mente dividida é a pessoa que quer duas coisas. Ela ama isto e aquilo. Aqui no texto, é claro, a pessoa diz que ama Deus e também ama o mundo. Ela tem o coração dividido, quer seguir a Deus e quer seguir ao mundo. É a pessoa de mente dividida, ou de ânimo dobre. O texto fala: vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Isso aqui é uma linguagem cerimonial. É como se nós fossemos sacerdotes. E sendo sacerdotes, os sacerdotes do Antigo Testamento, eles se purificavam antes de cultuar a Deus. Antes de um sacerdote se apresentar diante de Deus, ele passava por uma grande bacia de bronze na qual ele se lavava e se purificava para os atos de adoração. O texto ensina isso. Nós somos sacerdotes que adoram a Deus. Antes de adorarmos, purifiquemos-nos, humilhemos-nos. Reconheça que estamos sujos. Sejamos de Deus e busquemos a purificação das nossas mãos, da nossa mente e do nosso coração, antes de adorá-lo. É um versículo que descreve uma vida cristã indiferente do modelo que nós vemos hoje em dia. Modelo de vida cristã de hoje em dia é um modelo marcado pela indiferença, pelo descaso com as coisas de Deus, por uma alegria boba, algumas manifestações de alegria vazias, ocas. É uma vida cristã que não é marcada pela dor do arrependimento. Nós vemos o meio evangélico se multiplicar, mas nós não vemos o arrependimento se multiplicar. Nós vamos nas igrejas e vemos as pessoas pulando, gritando, sorrindo, dançando e aquela festa toda, mas nós não vemos nunca essas manifestações que Tiago fala de arrependimento genuíno, de dor pelo pecado, de angústia pela impureza, de desejo de agradar a Deus reconhecendo as suas culpas. Diz o versículo 9, entristeçam-se. Sejam humildes, reconheçam seu pecado, entristeçam-se e lamentem-se. E chorem, troquem o riso por lamento e alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Nós temos que desenvolver humildade diante de Deus, olhar para nós mesmos e reconhecer as nossas fraquezas e humildemente, com o coração triste, com lágrimas nos olhos, com a alma pesada, dizer: Senhor, eu me humilho diante de Ti. Perdoa-me meus pecados. Eu tenho desejos malignos dentro de mim.
Meu coração está marcado por desejos maus. E esses desejos maus assumem tantas formas. E esses desejos maus, muitas vezes, se expressam nos meus relacionamentos com as pessoas. E eu sou uma pessoa difícil, agressiva, uma pessoa difícil de se relacionar. Sou uma pessoa iracunda. Sou um homem áspero. Sou um filho rebelde. Sou um pai severo demais, injustamente severo. E toda essa minha aspereza, todo esse amargor que há em mim é um reflexo dos meus desejos malignos que guerreiam no meu coração. Eu me humilho. Eu reconheço a minha falha. Perdoa-me. Vem me receber. Eu estou longe. Eu me humilho agora e peço seu perdão. Reconheço a minha falha. Senhor, eu tenho meu coração dividido. Eu amo o mundo. As suas coisas têm um lugar secundário para mim. A sua igreja, a sua palavra. A vida de oração, o louvor ao seu nome, a obediência aos seus preceitos, essas coisas exercem sobre mim um encanto pequeno demais. Eu tenho uma atração muito maior por outras coisas. Eu tenho anseios que em nada se relacionam, que em nada se harmonizam com a sua palavra. Eu tenho amores que estão lá fora, não estão no seu reino. Eu tenho valores, conceitos e preferências que não estão atrás dos muros da sua cidade, que estão na cidade das trevas, no império de Satanás, que são anseios, que são desejos, que são ofertas, que são propostas dele, e eu tenho amado essas coisas. Eu me humilho. Me perdoe, eu me humilho, eu me entristeço, me lave, e Senhor, pior que tudo, o meu coração é orgulhoso e não reconhece essas coisas. O meu coração é tão orgulhoso que eu nunca, eu me vejo de joelhos com o coração derramado aos teus pés. Apesar disso tudo, apesar dos meus desejos malignos, apesar do meu amor pelo mundo, eu sou tão orgulhoso que eu nunca reconheço a minha maldade, a minha pecaminosidade, a minha obtusidade, a minha vileza, a minha fraqueza, a minha miséria. Eu não enxergo essas coisas. Eu sou orgulhoso demais para me aproximar do Senhor e me lançar no pó. Eu sou capaz de pecar como Davi, mas não sou capaz de me arrepender como ele. Eu sou capaz de negar o Senhor como Pedro fez, mas nunca foi capaz de chorar com a dor no coração com que ele chorou. Perdoa o meu orgulho, me lava do meu orgulho. Ensina-me a me humilhar debaixo da sua mão. Eu quero me aproximar, ó Deus. Levanta-te e venha ao meu encontro e me recebe. Eu me humilho, eu confesso, eu me arrependo. Perdoa-me. Hoje vamos celebrar a Serra do Senhor. Faça isso hoje. Avalie a sua vida se nela há os 3 pecados que Tiago menciona. Avalie a sua vida e veja se nela você tem os maus desejos. Veja se no seu coração há o amor ao mundo. Veja se em sua mente há o orgulho diante de Deus. E confesse. E participe da ceia de modo digno. Oremos. Senhor Deus e Pai bondoso, quando olhamos nosso coração e olhamos esse texto, nós ficamos tão confusos. Ó Deus, qual de nós não abriga desejos malignos no íntimo? Qual de nós tantas vezes não permite que esses desejos aflorem em ofensas, em intrigas, em conflitos? Ó Deus, qual de nós tantas vezes não olha para o mundo e se deixa encantar? Qual de nós não ouve o canto da sereia do mundo e não se deixa levar tantas vezes e se encantar pela beleza do canto, ainda que enganoso e mortal? Qual de nós a Deus é capaz de se lançar ao pó e chorar e se humilhar debaixo da sua poderosa mão? Quando temos feito isso? Quantas vezes? Quando isso aconteceu? Pela última vez em nós. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Estamos aqui. E a sua palavra diz: avalie-se o homem a si mesmo, antes de participar dos elementos. E ó Deus, nós olhamos para o nosso coração tantas vezes com tanta indulgência. Mas agora a sua palavra, como um holofote, lançou luz para dentro de nós e nós enxergamos coisas das quais não gostamos. Ó Deus, como a sua palavra é dura, mas ó Deus, ao mesmo tempo que a sua palavra é dura, severa, ao mesmo tempo em que ela corta como uma lâmina, ao mesmo tempo, nela nós aprendemos que podemos confessar os nossos pecados, que o Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados e que podemos obter o perdão. E ó Deus, nessas horas como ela é leve, nessas horas como ela é doce. Nessas horas ela não é uma espada, nessas horas ela é um bálsamo, um remédio que cura, que traz alívio, que traz conforto. Agora Deus, que nós provamos a sua palavra como espada, queremos olhar para ela e lembrar dela como um bálsamo e pedir: Deus Santo, perdoa-nos e cura-nos. Alivia-nos do fardo do nosso pecado. Dá-nos, ó Deus, um coração diferente.
completa a sua obra em nós de santificação. Ó Deus, livra-nos dos maus desejos. Livra-nos do amor pelo mundo. Livra-nos do orgulho tolo diante de ti. Livra-nos destas coisas. Restaura-nos, de modo que com leveza de coração, com alegria, todos juntos, tendo sido purificados pelo seu sangue, participemos da ceia do Senhor de modo digno. Suplicamos isso. Trabalha em nós. Ajuda-nos. Perdoa-nos. Concede a nós, por sua graça, aquilo que o Senhor exige de nós em sua santidade. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.